Vamos lá, pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Agora é um vídeo sobre um processo judicial, tá? Um processo que está tramitando na justiça ainda, tá? Hoje é dia 4 de setembro. Eu fiz esse recurso aqui no dia 30, ou melhor, no dia 31, tá? Dia 31. Fiz um recurso simples, mas que dá para eu mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Em resumo, aqui, né, eu estou pela parte autora, a gente vem opor embargos de declaração, tá? Aqui é um caso de criança com TDAH, certo? Um caso de criança com TDAH. Esse caso está na justiça, tá bom? Vamos lá. Aqui eu estou alegando que a sentença ela é obscura, omissa e obscura, né? E que ela é tão genérica que impede nosso direito de defesa por meio do recurso próprio, que é o recurso inominado, tá? Então, esse recurso aqui ele é mais um recurso preparatório para que a gente consiga fazer esse recurso aqui principal, tá bom? E no caso, explico, né, por cima do que é que se trata o caso. Nulidade. Apesar de tratar de criança, Vossa Excelência, em diversos trechos de sua decisão, considera a parte autora como se adulto fosse. Aí eu explico, né? São várias as passagens que a sentença faz referência à capacidade laborativa. Ora, veja que criança, né, não faz, criança não trabalha. Então, o juiz aqui ele comentou, né, mencionou capacidade laborativa, mas para uma criança que não trabalha. Então, aqui eu trouxe um exemplo, entre aspas, né? A parte autora deve ser estimulada a buscar uma atividade compatível com a sua limitação laboral, cuja dimensão ainda permita exercer uma ocupação profissional. Ora, uma criança, né? Então, até indignado, coloquei, trata-se de criança com apenas 8 anos de idade e que ainda não pode, de certo, trabalhar, pelo menos é o que diz ali a nossa Constituição, né? Quando veda o trabalho infantil abaixo dos 14 anos, que é a criança ali, o adolescente, né? Agora, pelo menos os 14 anos para cima, já pode trabalhar como menor aprendiz, né? Como menor aprendiz. Não é o caso aqui, não. A criança que tem 8 anos de idade. Então, até seria importante para a família que houvesse ali mais trabalhador braçal para ajudar nos custos da vida doméstica, mas pelo menos não é agora, né? Ainda que a família ali se estruture, né, para que a criança possa ser tratada. Então, a sentença é nula na medida em que confunde o impedimento infantil, né, o impedimento infantil com o impedimento laboral de um adulto, devendo ser anulada e proferida outra sentença, tá? Agora, aqui é a parte mais interessante desse processo, tá? O impedimento de longo prazo. O impedimento de longo prazo, o que é? Deficiência, tá? Então, deficiência, né, para a lei, tá? Deficiência, que é deficiência, tá? No caso do TDAH, né? O TDAH, em regra, pelo menos muita gente fala, não é ali deficiência, né? Então, nem pode se utilizar aquele cordão de girassol, né? Segundo dizem. Mas vamos lá. O que merece destaque é que essa sentença, tá? Que a gente está recorrendo dela agora, ela é substitutiva de uma outra sentença datada ali de 27 de março de 2023. E aquela sentença lá de março de 23, a gente já havia recorrido dela. Então, aquela sentença, a gente já combateu ela através de recurso inominado, que é o recurso próprio, tá? O procedimento é o JEF, que é o Juizado Especial Federal. E, naquele caso, o nosso recurso foi dado provimento, ou seja, a turma recursal aceitou o nosso recurso nominado, aceitou o julgar ele, então são dois momentos. Então ela aceitou julgar e quando julgou, a turma recursal decidiu que nós tínhamos o quê? Razão, razão. E aí que por isso que aqui eu informo ó, que deu provimento. Então, o nosso recurso teve provimento, ou seja, a turma que nos deu razão. Entre aspas, com efeito, a perícia médica foi realizada em 27 de janeiro de 2023 e o perito estimou para a recuperação da criança um prazo de 12 meses a contar da perícia médica, né? Então, a perícia médica foi em 23, em janeiro, e o perito falou que em 24 a criança está boa, 100% boa.
né? Então, 1 ano para a criança ficar boa, segundo o perito médico. No entanto, a incapacidade dessa criança, o impedimento dessa criança, segundo o próprio perito médico, se iniciou em 2021. Então, 15 de julho de 2021. Ora, se o impedimento dessa criança iniciou em julho de 21, e a criança, segundo o perito médico, a criança vai ficar boa em janeiro de 21, janeiro de 21, 24, desculpa, né? Janeiro de 24. Aqui nós temos, então, né, mais de 2 anos de impedimento. A lei exige 2 anos de impedimento. Nós temos mais de 2 anos de impedimento. A lei não fala que a lei não fala que o benefício tem que durar 2 anos. Não, a lei não fala isso. A lei fala que o impedimento, né, tem que durar 2 anos. No caso, então, fazendo esse cálculo aritmético aqui, deu 2 anos. Diante disso, segundo a turma recursal ainda, tá? Que entre aspas, ó, entre aspas, a turma recursal disse: afigura-se imprescindível o conhecimento das condições socioeconômicas do autor, né? Ou seja, investigar ali a renda familiar dele. Não há nos autos elementos suficientes e tal, impondo-se a anulação da sentença de primeiro grau para a realização de perícia social nos termos do entendimento da TNU, né? Aqui é importante a gente destacar que o impedimento é de longo prazo. Conclui-se que o impedimento é de longo prazo. Então, a turma recursal concluiu que o impedimento é de longo prazo, né? Ora, a turma recursal, então, considerou que a criança é portadora de impedimento de longo prazo, tendo anulado a sentença unicamente para averiguação da situação de quê? De miserabilidade. Desse modo, se a turma recursal reconheceu o impedimento, o juiz e anulou a sentença para analisar a questão social, o juiz poderia reabrir a discussão. A questão é essa. Nesse caso, o juiz, ele, que como eu falei aqui em cima, né, ele negou, tá? Ele negou porque disse que a criança não tinha o quê? Ele falou que a criança tinha capacidade laborativa. Ora, se a criança tem capacidade laborativa, então ele está fazendo o quê? Ele está reapreciando, ele está reabrindo a discussão que a turma recursal já matou. Então, aqui nós estamos alegando, nesse caso, que ele não pode reabrir essa discussão, porque a turma recursal já considerou como impedimento de longo prazo, havendo o que a gente chama na justiça, no direito, de preclusão pro judicato, né? Ou seja, o juiz não pode mais reabrir essa discussão aqui se a criança é ou se a criança não é portadora de impedimento de longo prazo. Nesse caso, então, a turma recursal já reconheceu esse impedimento e assim a sentença deve ser anulada, reconhecendo a obscuridade. Por que obscuridade? Porque não era para a sentença ter julgado isso de novo, né? Para que seja anulada e proferida nova sentença. E essa nova sentença, né, aí vai ser uma terceira sentença, deve considerar o impedimento em longo prazo como suprido, né, como atendido, e deve se restringir apenas a uma análise da miserabilidade, né? Ou seja, a uma análise da renda familiar, tá bom? Então, que é um caso de TDAH. Agora, a gente, só para resumir essa parte aqui de cima, a gente reconheceu o TDAH nesse processo como uma deficiência que gera impedimento de longo prazo. E esse nosso recurso é para o juiz reconhecer que isso já foi reconhecido, ele não pode mais reabrir a discussão. E aí, quanto à situação de miserabilidade, né, a gente já tem aqui, ó, a renda familiar, uma renda familiar baixa de R$ 860, e que seria aparentemente de um Bolsa Família, e R$ 600 de uma prima. E é importante que prima, tá? Prima sequer é família. Então, a lei do amparo social não considera a primo, né, como família. Não, a renda do primo, da prima não deve entrar. Se essa prima aqui ganhasse 3, 4 mil reais, se essa prima ganhasse 10 mil reais, né, não importa. Mesmo ela estando no cadastro único, a renda dela não deve ser contada pela lei, tá? Pela lei, não deve ser contada para fins da renda dessa criança.
tá? Então, tá aqui essa informação. Bate com o cadastro único e lá no INSS, a perícia social, a avaliação social já também havia sido favorável. Lá no INSS, esse benefício foi negado somente pela questão da deficiência. O INSS entendeu que essa criança não era deficiente e a gente já conseguiu fazer, né, o reconhecimento da deficiência na justiça e agora está faltando apenas o juiz aceitar que ele perdeu, nesse caso, né, para que ele anule a sentença e julgue com base agora apenas na renda mensal. E aí esse recurso é um recurso simples apenas para ele ver esse equívoco, né, que é muito comum. E aí, por fim, né, a gente pede para que sejam recebidos declaratórios, para que sejam supridos os vícios decisórios. Para quem está acostumado a acompanhar aqui o canal, vocês percebem que esse recurso é um recurso pequeno, de 3 páginas, mas que nós temos ali também petições, nós temos recursos de 30, 40, 50 páginas, tá? Então vai depender ali muito do caso, tá bom? Então, é isso, tá bom? É isso. Esse aqui é um vídeo sobre TDAH, processo na justiça. Minha previsão é que nós iremos ganhar esse caso, né? Agora é só uma questão de tempo. No mais, agradeço a todos pela atenção e um ótimo mês de setembro de 2023.